Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, faremos a correção da atividade da semana 3 do PET, que corresponde à matéria de metáfora e comparação, as figuras de linguagem metáfora e comparação. Então vamos lá? Pegue seu caderno. Então, a primeira questão vem pedindo, né? Observe os trechos retirados do conto A Cartomante, marque com X os trechos que contêm metáfora. Como essa figura de linguagem contribui para o sentido de cada trecho? Perguntou, né? Então vamos lá, na letra A. Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Então, neste trecho, nós não temos uma metáfora. O que aparece aqui é uma comparação. Porque tem a palavra como que aparece aqui, né? Então, quando tem a palavra como, há uma comparação. A figura de linguagem chamada comparação. Então, nesse trecho, não. Letra B. Quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Então também não há comparações nem explícitas, que é o caso da figura chamada comparação, que vai aparecer o como, tal qual, então não aparece. E nem dá para nós inserirmos o como aqui para perceber, para confirmar se há uma metáfora. Então não tem, né? Se nós tentarmos colocar a palavra como aqui, não tem como fazermos isso. Então não temos metáfora nem comparação na letra B. Letra C. Rita tratou especialmente do coração e ninguém melhor o faria. Opa, então aqui nós temos uma metáfora, né? Nós temos a metáfora na letra C. Onde que está a metáfora? Está no caso aqui do coração. Né? Se nós vermos lá o texto, fizermos a leitura do texto, a Rita não está tratando do coração órgão. Né? Não é o órgão coração, o órgão do corpo humano, que é o coração. Ela está tratando de alguma coisa sentimental. Então, Rita tratou especialmente do coração. Coração aqui está no sentido de quê? De sentimento, algo sentimental. Rita tratou especialmente dos sentimentos. E ninguém o faria melhor. Então, há uma comparação entre o coração, órgão, com o sentimento. Então, nesse sentido, nós temos uma metáfora. Então, o que isso atribui ao texto? Não foi a pergunta aqui? O que isso atribui ao texto? Olha, como essa figura de linguagem contribui para o sentido de cada trecho? Então, contribui para dar sentido ao texto, mostrando que ela trata do sentimento. Rita tratou especialmente do sentimento, dos seus sentimentos. Ninguém o faria melhor. Então, ela própria teria que tratar dos seus sentimentos. Assim como ela própria trataria do seu coração, órgão. Letra D. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Então, aqui também nós temos uma metáfora. Onde é que está a metáfora, gente? Está aqui, ó, no caso da batalha, né? A palavra batalha aqui. Então, ela não está no conto, né? No conto A Cartomante, não é uma guerra. Não temos uma guerra, uma batalha. O que nós temos lá é questões sentimentais que aparecem lá no texto. Então, vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Ou seja, aquilo foi fácil, né? A batalha foi curta. Então, conseguiu facilmente realizar o seu desejo. Conseguiu com facilidade. Então, o que isso atribui ao texto? Atribui mais subjetividade, atribui mais sentimento, quando utilizamos a figura metáfora. Letra E. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. Então, também temos uma metáfora, né? Está sendo comparado à situação que acontece na vida deles lá, dos personagens,
como a situação de não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. A situação sendo comparada a um sapato acomodado no pé, né? Que é aquele sapato confortável, é aquele sapato que não machuca o pé. Então, a metáfora está aí, está sendo comparada uma situação da vida, que era uma situação desconfortável, que passou a ser uma situação confortável. Então, essa situação da vida é comparada com o uso de um sapato. O sapato novo pode machucar, pode apertar, mas o sapato acomodado no pé é aquele sapato que está mais confortável, que já foi usado mais vezes. Então, aí nós temos a metáfora, que é essa comparação da situação de vida com o uso de um sapato mais cômodo no pé. Então, nós temos a letra C, letra D e letra E, que tem essas metáforas. Na letra F, nenhuma explicação das origens. Então, aqui não há metáforas. Então, o que essas metáforas contribuem para o texto? Elas, em cada situação aqui, em cada frase, elas contribuem para o texto para dar mais subjetividade, para transmitir melhor os sentimentos, para transmitir sentimentalismo lá no texto. Questões sentimentais, questões psicológicas dentro do texto, dentro da situação vivida pelos personagens. Número 2. Metáfora ou comparação? Então, cada uma das expressões aqui, cada uma das frases, para saber se é metáfora ou comparação. Metáfora compara dois termos e a comparação também compara dois termos. A diferença é que na metáfora a comparação está implícita, não aparece o elemento comparativo. Na figura comparação vai aparecer o elemento comparativo. Então vamos lá. Letra A. Nosso amor é como um fogo que nunca apaga. Então, compara o amor com o fogo e há o elemento comparativo. Então, aqui nós temos uma comparação. Letra B. Este livro é tão precioso como o maior tesouro do mundo para mim. Então, novamente, temos uma comparação. Tem a palavra como. Está comparando o livro com o tesouro. Os seus olhos são estrelas no céu. Então, aqui não temos elemento comparativo. Compara olhos com estrelas. É praticamente a mesma de baixo da letra D. Os seus olhos brilhavam como estrelas no céu. Então, a frase letra C significa o que está na letra D. Né? Os olhos brilharem como as estrelas do céu. Na letra D, temos o elemento comparativo. Então, aqui nós temos a comparação. E na letra C não temos esse elemento comparativo, então nós temos uma metáfora. Em todos os dois casos, há uma comparação. Aqui, com o elemento comparativo, a figura é chamada comparação. Sem o elemento comparativo, metáfora. Então, letra C, metáfora. Letra D, comparação. Letra E. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Então, está comparando o choro da pessoa com um rio. Mas não tem a palavra como. Poderíamos colocar, suas lágrimas são como um rio. Suas lágrimas eram como um rio. Então, aí seria uma comparação. Como não tem, comprovou que temos uma metáfora. Então, letra E, metáfora. Letra F. A casa da cartomante era como? Novamente, o elemento comparativo. Comparando a casa com uma prisão. Letra G. A casa da cartomante era uma prisão. Praticamente a mesma de cima, a diferença com o elemento comparativo. Só que como não tem o elemento comparativo na letra G, temos uma metáfora. Seu coração era uma pedra. Então, uma metáfora, comparando o coração com pedra. Na número 3, pediu para explicar as metáforas. Explicar as metáforas das frases da atividade 2. Só as metáforas. Nós que marcamos comparação, não precisamos explicar. Então, só as metáforas. Então, na letra C. Os seus olhos são estrelas no céu. Então, que sentido é esse? É que os seus olhos eram brilhantes. Os seus olhos traziam alegria. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. O que quer dizer isso? Que a pessoa chorava muito, estava chorando muito. A casa da cartomante era uma prisão. Aí está no sentido de quê? Prisão. Aprisionar as pessoas no sentido de elas ficarem presas lá, naquele lugar.
Não, estava no sentido de que as pessoas não conseguiam libertar-se dos seus sentimentos. Seu coração era uma pedra. Quer dizer, a pessoa não tem sentimento. Né? Ele não tem sentimento. Então, pessoal, terminamos a atividade da semana 3. Bons estudos e tchau!